Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em Lucas, capítulo 19, e versículo 1 a seguir, que nos diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: Que é ele? Se hospedara com um homem pecador? Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós vamos ver que Zaqueu, o significado do nome Zaqueu é de origem hebraica, que significa puro, inocente ou justo. Nós vamos ver que Zaqueu, ele almejava algo a mais. Quando Jesus estava passando ali, ele era um homem rico, ele era publicano e ele era o maioral dos publicanos e ricos. Aqui nós vamos ver que Zaqueu, ele tinha um cargo desprezível, porque ele era cobrador de impostos. E ele era mal visto por ele ser cobrador de impostos. Porque a maioria dos cobradores de impostos, eles cobravam a mais do que lhe era devido. E por isso, os cobradores de impostos eram mal vistos. E também, ele era um homem ao qual ele aproveitou aquela oportunidade para ele conhecer Jesus. Mas vamos ver que ele toma uma atitude de sabedoria. Lá no versículo 3 diz: procurava ver quem era Jesus, mas ele tinha 2 obstáculos que impedia dele ver quem era Jesus. O primeiro deles era a multidão, e o segundo, ele era de baixa estatura. E nós vamos ver que ele vai romper aqueles obstáculos. Ele imaginou: vou subir na figueira que eu consigo ver Jesus. E ele subiu naquela figueira, aonde na mente de Zaqueu ele pensava: não, eu só quero ver Jesus. E Jesus, ele passa por ali e ele vê Zaqueu. E ele diz: Zaqueu, desce depressa, me convém ficar hoje na tua casa. E nós vamos ver que Zaqueu só queria ver Jesus, mas Jesus, ele queria ver Zaqueu, transformar Zaqueu, curar Zaqueu, salvar Zaqueu e sua casa. Qual é o ponto de vista teu que você olha para Jesus e só espera algo de Jesus? Jesus não tem só esse algo para dar para você, ele tem muito mais do que você imagina, do que você pede, do que você pensa. Zaqueu, ele rompeu os 2 obstáculos. Ele era desprezível diante dos olhos dos homens. Ele era rejeitado diante dos olhos dos homens. Mas o Senhor disse: é esse aí
que eu vou hoje visitar e levar transformação, salvação e cura para essa família. Através de um posicionamento de Zaqueu de subir na árvore, porque se ele tivesse em meio à multidão, ele não teria visto Jesus, e Jesus não teria abençoado com salvação a casa de Zaqueu. Nós vamos ver que qual é o convite que você precisa, qual é o posicionamento, a atitude que você precisa tomar hoje para você chamar a atenção do mestre. Zaqueu, ele foi ousado. Na tradução da Bíblia explicada de Almeida, até vai dizer que Zaqueu, ele era excêntrico. Qual é o significado da palavra excêntrica? O indivíduo que age ou pensa de maneira extravagante, fora dos padrões considerados normais. Aqui, Zaqueu, ele queria chamar a atenção de Jesus. No seu inconsciente, ele queria apenas ver Jesus, mas a atitude que ele teve, ele chamou a atenção de Jesus. Quem é que vai passar despercebido, trepado em uma árvore? Mas Zaqueu, ele queria saber quem era Jesus. Você tem buscado saber quem é Jesus? Você tem rompido obstáculos na sua vida? Nós vamos ver aqui no 7 que diz, no 6, e ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Nós vamos ver Zaqueu, ele recebeu Jesus com gosto, com prazer, com alegria. E nós vamos ver que Jesus faz coisas grandiosas na vida de Zaqueu e na sua casa. Para nós obtermos resposta das nossas orações, nós precisamos orar. Para nós obtermos resposta de algo que desejamos, nós precisamos tomar uma atitude, um posicionamento. E nós vamos ver, aqui no 8, Zaqueu vai dizer, aqui no 7, os murmuradores. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo, que é ele, se hospedara com um homem pecador. Eles murmuraram de Jesus e a casa de Zaqueu, mas eles não sabiam qual era o propósito de Jesus em ir à casa de Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu tinha um coração disposto a arrepender-se, um coração recíproco em receber Jesus. E murmuradores você vai encontrar na tua vida, no teu caminho, mas pode perceber que os murmuradores sempre estarão no mesmo lugar. Zaqueu, ele toma um posicionamento de chamar a atenção de Jesus, porque ele queria saber quem era Jesus. E os murmuradores, eles ficam murmurando porque eles não queriam saber quem era Jesus. Eles queriam saber de murmurar. Não dê ouvidos aos murmuradores. Continue com o teu foco. O teu foco é servir a Jesus, é renunciar, é ser curado, é ser liberto, é convidar Jesus para ir à tua casa. Abre a porta, convida ele, não tenha vergonha não. Você é pecador, você é falho, eu sou falha, eu sou pecadora, imperfeita. Estou todos os dias buscando ser melhor do que fui ontem. E nós vamos ver que os murmuradores murmuraram, mas a murmuração deles não impediu de Zaqueu receber o que lhe era, o seu coração almejava receber. Jesus, no versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, eu quero ler nessa tradução aqui da Bíblia explicada que vai dizer assim, ó, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor,
eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Aqui quer dizer o quê? Ele não diz eu roubei. Ele diz se eu roubei. Se ele tem muitos, porém, porquês. Ele não está dizendo eu roubei. Ele está dizendo se eu roubei, eu restituo. Aqui nós vamos ver que Jesus estava ali conversando com Zaqueu e ele estava com o coração arrependido. Se ele houvesse roubado, ele restituía. Quantos que roubam e não restituem? Jesus sabia o coração arrependido, o coração recíproco de Zaqueu. E Jesus vai dizer: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus, ele almeja e deseja que nós tenhamos um coração arrependido. Pecador nós somos, mas nós não podemos viver no pecado. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar o que havia perdido. Jesus sabia que Zaqueu ele se encontrava perdido, porque ele se encontrava desprezado. Mas nós vamos ver que o posicionamento dele levou não só para ele a restauração e a restituição, mas levou no âmbito familiar. Qual o posicionamento que você precisa tomar para que a sua casa seja alcançada? Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, Jesus, por esse dia, pela nossa família. Alcança, Senhor, o nosso íntimo do nosso coração para que nós venhamos tomar posicionamento e que esse posicionamento venha alcançar vidas. Para que vidas venham ser transformadas, venham ser curadas, venham ser restauradas, venham encontrar em Ti uma nova história. Porque o Senhor não rejeita ninguém, o Senhor não despreza ninguém, o Senhor o ama. E o Senhor conhece o desejo ardente de um coração arrependido. Nós te bendizemos e te glorificamos. E em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, eu ministro nessa manhã que possam abrir as portas dos lares e que o Senhor possa ser bem-vindo para levar salvação, cura, restauração e restituição nos lares. Que eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas misérias. Nos abençoa, nos livra. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra. Abra a porta para Jesus entrar. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe nesse dia, nesse início de semana. Em nome de Jesus.